Olá, sejam todos bem-vindos à assistência espiritual online do Centro Espírita União e Fraternidade. Vamos iniciando a nossa assistência com a prece, buscando através dela a nossa ligação com os benfeitores amigos que hoje vêm até o nosso encontro para nos trazer essas energias de fortalecimento, de equilíbrio, de bom ânimo, de paz. E assim vamos nos unindo em prece, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, de braços abertos, sorrindo, acolhendo a cada um de nós. E é com muita alegria que nós vamos ao encontro de Jesus. Sentimos esse abraço gostoso e pedimos ao Mestre querido que derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, que nos fortaleça para que hoje possamos refletir sobre os seus ensinamentos e que depois tenhamos essa força necessária para colocarmos em prática esse código moral fundamental para a nossa felicidade. E assim, buscando a companhia de Jesus, de todos os mensageiros encarregados pela assistência de hoje, que durante todo o tempo em que estivermos aqui reunidos, já estarão atentos às nossas necessidades e já nos envolvendo nessa cúpula de luz, para que ao final nós possamos culminar com o passe, com a fluidificação da água. Hoje nós vamos vibrando o acolhimento, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa companheira Florinda, que será responsável por trazer para todos nós as reflexões do Evangelho de Jesus. E assim, em nome de Deus, de toda essa espiritualidade amiga, nós iniciamos o encontro com o Evangelho, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós vamos iniciando, então, essa assistência espiritual, trazendo um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versículos 19 a 21 e também de 25 a 34, onde Jesus traça uma programação, um roteiro para que nós nunca fiquemos em ansiedade, para que nós nunca descuidemos da nossa fé, que nunca possamos esquecer da providência divina, que é aquele carinho que o pai tem para cada um dos seus filhos. Então ele começa dizendo na narrativa de Mateus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não roubam. Porque onde estiver o seu coração, aí estará, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração também. E aí Jesus continua dizendo, nesse trecho do Evangelho: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olha aí as nossas preocupações diárias. E Jesus fala: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam. Cegar é colher, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas, as aves? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado? Côvado é uma medida.
seria, se a gente estivesse dizendo uns centímetros a mais a sua estatura. E quanto ao vestiário, por que andais solícitos, ou seja, preocupados? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus, olha a providência, assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Para nós agora, não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram essas coisas. Nosso Pai, que está no céu, sabe o que nós precisamos dessas coisas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa, né? Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio cuidado, a sua própria preocupação. Então, esses versículos dessa fala de Jesus que está em Mateus, está falando sobre essa ansiedade que nós temos no nosso dia a dia, essa preocupação excessiva com as coisas do futuro. A resposta para esse problema está o quê? Na nossa fé, na nossa ligação com o Pai através das preces, a tranquilidade do coração, o sentimento de que tudo está sob controle, não o nosso controle, mas o controle de Deus. Está nessa fé que nós temos que ter no nosso Pai Celestial. E para nós percebermos esse cuidado de Deus para conosco, nós temos que estar ligados com Ele constantemente. Uma das formas da gente combater essa ansiedade, essa preocupação com o futuro, é o próprio Evangelho. Né? Se a gente estudar o Evangelho, lá nós vamos achar o roteiro e as diversas orientações de todos os apóstolos, dos evangelistas, as maneiras de nós resistirmos a essa opressão da sociedade que causa essa ansiedade, essa onda, principalmente agora, né? Nos dias atuais, coisas deste século, esse estímulo ao consumismo excessivo, esse estímulo a cada vez mais você ser ambicioso e ficar trabalhando cada vez mais sem preocupação. Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, ele vai falar: não fique ansioso por nada, mas em todas as situações, pela oração e pela súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, Paulo vem falando, corroborando, ou seja, confirmando todos esses conselhos de Jesus aí, que se nós tivermos o nosso coração ligado em Deus através das preces, nós vamos receber o auxílio para isso. Deus mostra que nós não precisamos nos preocupar com o que vestir e com o que comer. E a frase principal dessa passagem é: não se preocupe. A preocupação com essas coisas materiais que nós temos nos faz cada vez mais exagerarmos nas coisas, perdermos, gastarmos as nossas energias. Com isso, nós vamos deixar de nos preocuparmos com as coisas que realmente precisam ser analisadas, merecem a nossa preocupação, com coisas que realmente vale a pena. Agora, isso não quer dizer que não é para nós nos preocuparmos, mas é para nós aprendermos a equilibrar tudo. Deus precisa estar nos nossos corações em primeiro lugar. É essa a lição de Jesus. Claro que a gente tem que se preocupar em trabalhar, conseguir alimentos, moradia, roupas, o futuro, tudo isso. Mas com equilíbrio das duas partes, a parte material e a parte espiritual. Lembrando sempre que Jesus enfatizava o tempo inteiro a prioridade das coisas espirituais, porque nós estamos no mundo e daqui sairemos. Nós não somos deste mundo, nós somos do mundo espiritual verdadeiro. Estamos aqui de passagem, numa experiência de encarnação para aprendermos, para evoluirmos, para melhorar, mas nós vamos sair daqui. Esse não é a nossa vida normal. A nossa vida normal é a vida espiritual. Nós estamos num
patamar de aprendizado, de adquirir experiências, melhorarmos as nossas dificuldades. E se nós entendermos que existe um Pai amoroso cuidando do nosso espírito, nós não vamos passar necessidade nas coisas materiais e espirituais. Isso é acreditar na providência divina. Deus promove e sustenta todos os seus filhos no que é bom, na sua vida, que é mais do que comer e vestir. Claro que o objetivo e os meios que nós vamos ter que desenvolver para termos as comidas, as roupas, a casa, os bens materiais, é uma tarefa nossa. Aqui nós não estamos falando que é para ficarmos de braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu. Quando Jesus fala, olhai as aves do campo, o que ele está se referindo? Para nós confiarmos na providência divina que virá a assistência para nossas necessidades. Mas, se nós analisarmos a rotina dos pássaros, nós vamos ver que os pássaros, eles vão atrás de alimento, sim. Eles vão atrás de construir a sua casa, o seu ninho, vão tomar conta dos seus filhotes, fazem um revezamento entre o macho e a fêmea. Uma hora um cuida do ninho, a outra hora é o outro. As diversas espécies agem assim. Eles se protegem entre si, eles sabem direitinho o momento é, de entregar os filhotes para a natureza, mas eles fazem a parte dele. E Deus, com a sua providência, protege todas esses seres, essas criaturas. Se ele faz isso com os pássaros, como que ele não vai fazer conosco? Não é a preocupação que vai acrescentar alguma coisa na nossa vida, pelo contrário, ele pode até nos tirarmos do equilíbrio, o excesso de preocupação. Tá aí os nossos exemplos com as angústias, com a ansiedade, com as inseguranças que todos nós temos, os medos exagerados que nós temos de perder a vida, de sermos assaltados, de sermos roubados. Claro que nos dias de hoje a gente tem que ter essa preocupação de buscar a segurança, de não facilitar as coisas, não ficar à noite andando à toa na rua. Tudo isso é um cuidado nosso mesmo. Mas nós temos que confiar na providência divina, na proteção do Pai para cada um dos seus filhos e fazermos a nossa parte. Então, a nossa parte é buscar a segurança para não cairmos com os ladrões, com os assaltos. Isso aí é nossa obrigação. Promovermos toda a estrutura doméstica da nossa casa, seja para nós, conosco mesmo, seja para os nossos familiares, olhar para os irmãos também que estão em dificuldades, porque a nossa vida, Deus é pai de todos, né? Não é só da nossa vida, ele é pai também do nosso vizinho, também do morador de rua, também da pessoa necessitada. Muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. Já estamos lá na frente achando que iremos enfrentar dificuldades, que iremos enfrentar provações, cultivando um espírito de medo. E isso é uma energia negativa que nós temos. E muitos espíritos infelizes se alimentam da energia do medo. Medo não é cuidado, medo é insegurança. Então, o cuidado sim nós temos que ter, mas o medo não. Ser destemido não é ser irresponsável, enfrentarmos um perigo sabendo que nós não temos condição de sobreviver a esse perigo, tal, não é isso. Ser corajoso é você saber que você pode enfrentar qualquer dificuldade, porém, sabendo das suas limitações e confiando na providência divina. Também não é nós cruzarmos os braços e ficar aguardando que Deus proveja a nossa casa. Muitos de nós ficam esperando um milagre acontecer para pagarmos as nossas dívidas, para pagarmos as nossas faturas, os nossos boletos. Não, não é isso. Isso faz parte da nossa tarefa aqui na Terra. Nós estamos aqui para aprendermos, então, desenvolvermos as diversas inteligências que nós temos. Então, saber lidar com as nossas potencialidades, inclusive saber controlar os impulsos, porque muitas das nossas dívidas é porque nós não sabemos controlar os impulsos. Então, a gente gasta demais, compra demais,
coisas que às vezes nós não temos necessidade, então recebe o salário, já gasta tão exagerado, comprar um monte de coisa para fazer uma festa e tal, não é assim. Quando nós recebemos o salário, nós temos que ter tudo organizado, isso vai para isso, aquilo vai para aquilo, saber separar e saber separar também uma quantia para a nossa emergência, né? Para as nossas poupanças, os nossos investimentos, enfim, a nossa reserva, tá? Para que se ocorrer alguma ocorrência fora daquele padrão, nós tenhamos os recursos necessários. Então, administrar o salário, administrar a fonte de renda que nós tivermos, é nossa tarefa, não é de Deus. Deus fornece os meios para que a gente possa ter força, ir lá trabalhar, desenvolver-se, estudar, aprender. Mas milagre não vai ter nunca, nós não vamos esperar os milagres, porque eles não vão acontecer. Então, se eu quero passar num concurso, se eu quero passar num vestibular, ou qualquer outro tipo de empreendimento que eu for fazer, eu tenho que confiar sim. Mas não adianta só fazermos as orações. É necessário orar, estudar, planejar, trabalhar muito, que é a nossa tarefa, assim como os pássaros fazem também. Trabalham o dia inteiro, voando atrás de alimentos, tal. Quando vai anoitecendo, que eles vão para os seus ninhos e ficam quietinhos ali. Então, além da parte de Deus, é fundamental que nós nem precisamos nos preocupar com a parte de Deus. É fundamental que nós tenhamos a iniciativa, não ficar de braços cruzados esperando a vida acontecer. Às vezes é difícil nós termos coragem para sair, né, da nossa zona de conforto, de tentarmos um emprego melhor ou de ousarmos alguma coisa mais agressiva. O que Jesus quis nos ensinar nessa passagem não é para que a gente fique de braços cruzados esperando ou aguardando os milagres. Ele quer nos ensinar que nós podemos confiar e descansar, entre aspas, nos braços do Pai. Mas esse descansar não é ficar com preguiça e não trabalhar. Ao contrário, né? Nós trabalharmos e muito, com disciplina todos os dias. Então, tem que trabalhar. Eu vejo muitas pessoas que reclamam que não tem emprego, que não. Mas quando arrumam um emprego, não consegue, às vezes, ficar 15 dias nesse emprego por falta de disciplina ou por falta de coragem de enfrentarmos as dificuldades. Não é assim, nós temos que ter responsabilidade com as coisas. Não é no primeiro conflito que nós temos, ou a primeira coisa que não nos agrada no nosso emprego, a gente pede a conta e vai saindo de fininho. Não é assim. Nós temos que ter a certeza que o Pai vai nos amparar, mas temos que fazer a nossa parte, aguentar um pouco as coisas também, faz parte, né? Amadurecer, crescer, enfrentarmos as dificuldades, ser resiliente e saber conviver em grupos, em sociedade, em equipes. Então, quando Mateus ali ele fala que buscai primeiro o reino de Deus, é essa oportunidade que nós temos de crescer enquanto espíritos, independente da parte material, que é nossa obrigação, para isso nós estamos aqui, é priorizar Deus em nossas vidas. E passarmos esses valores para os nossos filhos, nossos netos, as nossas crianças. O que é priorizar Deus? É você conhecer as leis dele, as leis divinas, as leis morais, os 10 mandamentos, toda essa gama de ensinamentos, e ter a confiança em Deus Pai. Então, a primeira lei, e é o primeiro mandamento, tanto da lei mosaica quanto de Jesus, é amar a Deus acima de todas as coisas e de todo o nosso entendimento. Então, é essa priorização que Jesus fala, buscar primeiro o reino dos céus. E tudo será acrescentado. Se nós realmente edificamos o reino de Deus, nós estamos colocando esse Pai amoroso como a nossa prioridade principal nas nossas vidas. O trabalho de Deus realmente é levar a vida eterna para todos os seus filhos. Mas o nosso trabalho também é fazer a nossa parte pelas nossas boas escolhas, pelo uso, o bom uso do nosso livre-arbítrio. Nesse trecho do Evangelho que nós estamos estudando, Jesus ele está
encorajando as pessoas para confiar em Deus, não só nas necessidades básicas, como ele deu o exemplo dos lírios do campo, que não trabalham nem tecem, mas são cuidados por Deus e são maravilhosamente, ricamente vestidos, ou seja, com beleza, com simplicidade. Ele deu o exemplo do lírio, porque o lírio é uma flor muito delicada, é uma flor linda, e ele compara, inclusive, com a grandiosidade do Salomão, que é aquele rei, né? O rei Salomão, que com toda a glória que ele tinha, e com todas as riquezas, ele não se vestiu com a simplicidade daquela flor. Ou seja, viver de modo simples, que é um dos grandes recursos que nós temos para não gerar ansiedade, não gerar preocupação excessiva, é viver de um jeito simples. Ah, mas aí eu vou ter que viver no alto de uma montanha, isolado de tudo? Claro que não. Mas não colocarmos os bens materiais acima do nosso conforto espiritual. Quando Jesus fala do lírio, que é simples, belo, humilde, né? Ele está dizendo que tudo que Deus faz é perfeito. E assim nós temos que fazer também com as nossas coisas. Tudo que nós fazemos tem que ser da maior perfeição possível. Claro que nós vamos ter falhas, claro que nós vamos ter defeitos, claro que vai ter hora que as coisas não vão sair como nós planejamos. Mas aí é nós mantermos a nossa calma, mantermos o nosso equilíbrio, sem desesperação, sem insatisfação, sem ansiedade, sem conflito, sem pânico, sem desconfiança em Deus. Esse modelo, esse exemplo que ele deu do lírio, da flor, revela exatamente a nossa essência espiritual, de nós sermos limpos, puros, belos, simples como os lírios, brancos. Então, o que que significa nós termos essa confiança na providência divina, já que ele não vai falhar conosco jamais, mas nós temos que aprender a confiar. Significa obedecer à vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? É nós praticarmos as suas leis. Deus não está tomando conta individualmente ali, olha, não fez isso, não fez aquilo, então tinha que fazer isso. Ele fez as leis. Todas as leis que Jesus nos ensinou, elas trazem o equilíbrio e a perfeição para os nossos espíritos. Todas as vezes que nós saímos do cumprimento dessas leis perfeitas, sábias, justas, nós vamos ter dificuldades, desequilíbrios, doenças. E para que nós produzamos bons frutos, a confiança nesse Pai de amor, ela deve ser duradoura, forte, eficiente, diária mesmo, né? Com todos os nossos sentimentos, a nossa vontade mesmo de acertar, né? E, e pedirmos a proteção desse Pai de amor, porque quando nós temos dificuldades de fazer boas escolhas, é fundamental que nós tenhamos uma boa sintonia com esse Pai de amor, para que as escolhas sejam as mais acertadas possíveis. Quando eu faço uma boa escolha, com certeza eu estou praticando, estou dentro do que é esperado pelas leis de Deus para a minha ação. E o Emmanuel tem uma mensagem muito linda, que até depois, quem tiver oportunidade, leia. Chama Saibamos Confiar. Está no livro Vinha de Luz, número 86. Nessa lição, é justamente desse capítulo 6º, do versículo 31, que nós estamos falando, estamos analisando. Então, lá, essa confiança em Deus, ele mostra que Jesus não quer a nossa indiferença ou a nossa irresponsabilidade. Jesus prega, fala, sugere, recomenda que nós tenhamos a oração como uma forma de sintonia e a vigilância para que nós saibamos fazer boas escolhas. E jamais desprezaria a nossa vida material, que Jesus também não falou para a gente desprezar, falou para não ter preocupação excessiva, mas que um pouco, né, teríamos que ter a preocupação necessária, que é normal isso, né? E ele fala também sobre a nossa atuação no trabalho, na lavoura do Senhor, dentro dessas leis perfeitas. Então, muitas vezes, nós vamos nos defrontar com dificuldades, com inseguranças,
Mas, para isso, para podermos superar essas dificuldades momentâneas e às vezes até diárias que surgem nas nossas vidas, nós temos que renovar os nossos pensamentos. Os espíritos sempre recomendam, cuide dos pensamentos, renovem pensamentos, modifiquem a maneira de pensar. Por que eles recomendam isso? Porque é uma estratégia perfeita para que nós tenhamos a sintonia com o Pai. Porque se eu estou num pensamento tumultuado, infeliz, desequilibrado, totalmente desestruturado, eu jamais vou pegar a onda mental necessária para alcançar Deus, Jesus e os espíritos superiores. Jamais. Então eu tenho que estabilizar a minha onda mental, estabilizar os meus pensamentos, vibrar numa frequência um pouco melhor para que eu receba a inspiração necessária. Então, a minha parte é isso, é fazer o meu trabalho material, cuidar da minha vida material, mas também ter essa renovação mental necessária. É isso que nós fazemos aqui nesse Evangelho Online. Essa assistência espiritual, todos nós participamos aqui, ela visa exatamente isso, a renovação mental necessária para que nós saibamos agir dentro das nossas vidas com sabedoria. Porque ninguém é esquecido no plano de Deus. Deus está ao lado de todas as pessoas. Mas nós ficamos atormentados por necessidades materiais, por as coisas não estarem dando muito certo. Então, nesse momento, é o momento de renovar o nosso padrão vibratório. O que é o padrão vibratório? É aquela sintonia que precisa ser um pouco adequada para que nós um pouco não bastante adequada para que nós alcancemos a sintonia dos nossos anjos, guardiões, dos espíritos de luz. E por que não dizer de Jesus também, né? Então, a onda mental do Cristo, qual que é a onda mental de Jesus? É quando nós estamos dentro do amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus, ele é o modelo e guia mais perfeito, o espírito mais puro que habitou entre nós. Se ele, que era puro, perfeito, se submeteu e dentro da sua humildade grandiosa, se fez servo de todos, o que o que estamos esperando para agir como ele, né? Então vamos aprender a confiar em Deus, vamos aprender a servir, vamos deixar de lado as aflições desnecessárias, vamos deixar de lado tudo aquilo que atrapalha e entrava o nosso progresso espiritual. Nós vamos aprendendo que quando nós desejamos alguma coisa, nós não podemos revestir aquele nosso objetivo com ansiedade, com angústia, com medo, e sim com fé. E junto com a fé em Deus, junto com a sabedoria que nós estamos pedindo para Deus, que revista a nossa alma, nós temos que confiar em nós. Acharmos que nós podemos e vamos conseguir as coisas. Não só as coisas materiais, mas as coisas espirituais também. Todos nós temos o nosso valor, temos as nossas capacidades, então vamos aprender a reconhecer a nossa capacidade, a nossa disciplina, a nossa fortaleza, o nosso discernimento. Pode ser que em alguns campos a gente não tenha ainda totalmente desenvolvido, mas no estágio que nós já chegamos, que já conhecemos as leis de Deus, nós temos essa capacidade sim. Então, confiança em Deus acima de tudo, mas também confiança em nossas capacidades. É levantar, arregaçar as mangas, partir para a execução das nossas tarefas, não aguardar milagres do céu, milagres não existem. Deus não vai dar nada gratuitamente para as pessoas, Ele quer que nós aprendamos a confiar em nós mesmos, que façamos da nossa vida material, principalmente, a vida espiritual também, que façamos dessa vida o grande objetivo do nosso progresso. É progredir materialmente, sim, mas também progredir espiritualmente, que é o mais importante de tudo. Porque as coisas materiais, elas vão ficando para trás, né? Nós vamos envelhecendo, vamos deixar essa terra e as coisas materiais ficarão para trás. O que nós levaremos para a espiritualidade? Aquilo que nós aprendemos a colocar dentro do nosso coração, a construção do reino de Deus dentro dos nossos corações. Então, que esta lição de Jesus sobre olhar as aves do céu, os lírios do campo, e confiar na providência divina, que ampara todos
sem esquecer, sejam justos ou injustos, bons e não tão bons. Deus ama a todos igualmente. Jesus sabe o nome de cada um de nós e olha por nós, mas também façamos a nossa parte de sintonizarmos com Ele, de ser fiel a esse Jesus de amor, que é o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muita paz a todos, então. E com essas reflexões que nos trazem tanta esperança, confiança nesse Pai tão amoroso, nós vamos continuando nessa ligação e nesse instante, em gratidão a tudo que estamos recebendo nesse momento. Nós oferecemos o nosso coração a Jesus para que as nossas vibrações de amor envolvam o nosso planeta, para que haja paz, para que haja amor, pelo equilíbrio entre os povos, pelo respeito entre as nações, para que todos os líderes, para que todos os dirigentes de nações governem, Senhor, com seriedade, com dignidade, com ética e honestidade. Vamos pensando agora em todas as pessoas doentes, desejando que elas sintam aquela energia de refazimento, de bom ânimo, de coragem, de força e de fé. Aqueles doentes, Senhor, que estão já em fase terminal, que tenham a força e a resignação, entreguem seus corações ao Pai Criador, para que sejam acolhidos com todo amor no retorno à pátria espiritual. Força a todos os familiares, para que tenham na fé o consolo para enfrentar esses momentos dolorosos. Vamos pedindo para que todos os lares recebam uma vibração intensa de amor, para que haja respeito, para que haja fraternidade, para que os lares realmente sejam esses núcleos de força, de amor, de condições para que todos possam aprender a viver melhor. Senhor, nós te pedimos pelos nossos lares, por cada um de nossos familiares, de nossos amigos, das pessoas que nós conhecemos e que sabemos necessitar de uma vibração. Vamos projetando essas melhores energias para elas, que todas também possam ser beneficiadas por esses fluidos amorosos. E assim, com os nossos corações fortalecidos nesse momento de doação, onde o coração se abre, oferecendo essa condição agora de nós recebermos. E nós vamos recebendo dessa equipe de mensageiros de Jesus esses fluidos benéficos que estão sendo derramados sobre a água que deixamos ao nosso lado. E essa água vai absorvendo todas essas energias e se transformam naquele tônico, no remédio que nós precisamos. E assim, essa equipe também nos envolve, derramando essas bênçãos de luz sobre cada um de nós. E essas luzes que vão adentrando o nosso corpo, envolvendo todas as células do nosso organismo físico, transformando as células doentes em células saudáveis, revigorando todo o nosso corpo físico, revigorando também o nosso corpo espiritual e fortalecendo a nossa mente, para que possamos ter essa força, essa coragem, a fé, essa confiança intensa na providência divina e assim, com essa força, enfrentarmos os desafios, combatermos essa nossa ansiedade que nos prejudica tanto em tantas situações, que possamos nos lembrar que Jesus prometeu que estaria sempre ao nosso lado. E é por isso que nós estamos buscando Jesus. Porque Jesus disse: buscai e achareis.
E é nesse movimento, como foi falado o tempo todo hoje, que nós vamos nos fortalecendo para nos reconhecermos assim, filhos de Deus, dignos do seu amparo, da sua luz e do seu amor. Que essas energias permaneçam em cada um de nós, permaneçam em nossos lares, envolvendo todos que se aproximarem de nós. Até uma próxima oportunidade. E assim, com muita gratidão, com alegria em nossos corações, nós nos despedimos nessa noite com os nossos corações cheios de esperança e de fé. Que assim seja. Graças a Deus.